A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 158º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 1º, 2º e 3º do livro de Eclesiastes. A inspiração do dia. A inutilidade geral da vida natural e a inutilidade de uma vida egocêntrica. No capítulo 1, destaco: é tudo vaidade. Este versículo expressa o tema de Eclesiastes, isto é, todos os empreendimentos humanos na terra não têm sentido nem propósito quando realizados à parte da vontade de Deus, fora da comunhão com Ele e da sua obra de amor em nossa vida. O livro também salienta que a própria criação está sujeita à vaidade e à corrupção. Primeiro, o autor procura aniquilar as falsas esperanças que o povo deposita num mundo totalmente secular. Seu empenho é que o ser humano perceba as sérias realidades do mal, da injustiça e da morte, e que reconheça que a vida à parte de Deus não tem sentido e nem pode levar à verdadeira felicidade. Segundo, a solução ao problema está na fé e na confiança em Deus, e isso que dá sentido à vida, que dá real prazer em viver. Devemos atentar para além das coisas terrenas, isto é, para as celestiais, a fim de obtermos esperança, alegria e paz. Dos versículos 5 a 11 destaco: e nasce o sol. A terra parece prosseguir no seu caminho, predeterminado, sem indicar qualquer mudança. O ser humano não pode buscar na natureza sentido para sua existência terrena, nem pode na terra obter plena satisfação. No versículo 9 destaco: nada há novo debaixo do sol. Este versículo não quer dizer que não ocorrem novas invenções, mas somente que não há nenhum novo tipo de atividade. As aspirações, propósitos e desejos da raça humana permanecem os mesmos. Dos versículos 12 a 18 destaco: eu, o pregador, informa-me com sabedoria. O ser humano não consegue descobrir por si só qualquer propósito da vida, nem consegue utilizar os seus recursos produzidos pelo homem para endireitar o que está errado no mundo. A solução consiste em algo superior à sabedoria humana. A filosofia ou ideias humanas trata-se da sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos. No capítulo 2 destaco dos versículos 1 a 11, o prazer, e eis que tudo era vaidade. Salomão relata como ele experimentou o prazer, as riquezas e as recreações culturais na busca da satisfação e do prazer. Porém, nada disso lhe proporcionou real felicidade. A insatisfação em seu viver continuou. Somente em Deus e na sua vontade pode o ser humano encontrar paz, satisfação e alegria permanente. No capítulo 2 destaco os versículos 12 a 17, da sabedoria, da doidice. Salomão observou que viver sabiamente na terra é vantajoso por algum tempo, pois o sábio tem menos problemas do que o tolo. Com a morte, porém, todas as vantagens ficam nulas. Logo, a sabedoria terrena não tem valor permanente, no sentido estrito. Dos versículos 18 a 23. Eu aborreci todo o meu trabalho. O trabalho humano, se não for dedicado a Deus, não tem valor permanente. Até mesmo os bens que o ser humano deixa na terra depois da morte pode ser levianamente esbanjado por outra pessoa. Nos versículos 24 a 26. Vem da mão de Deus.
o escritor deste livro chega a duas conclusões. Primeiro, comer, beber e trabalhar. Enfim, todas as atividades da vida podem trazer satisfação apenas se a pessoa viver a vida para Deus. Somente Deus capacita o ser humano a ter prazer na vida. E segundo, Ele concede verdadeira sabedoria, conhecimento e alegria aos que o agradam mediante a fé. Devemos, portanto, entender que a vida é um dom de Deus e que devemos confiar nele para que o seu propósito se realize em nós. No capítulo 3, destaco os versículos 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado. Deus tem um plano eterno que inclui os propósitos e atividades de toda pessoa na terra. O crente deve entregar-se a Deus como sacrifício vivo, deixar que o Espírito Santo leve a efeito o plano de Deus em sua vida e ter cuidado para não afastar da vontade de Deus e assim perder a oportunidade quanto ao propósito divino para a sua vida. No versículo 11 destaco: pôs um mundo no coração deles. Nesta passagem, mundo é a tradução do hebraico olam, que significa eternidade, com raras exceções. No coração do ser humano, Deus gravou um anseio inato pelas coisas eternas. O ser humano busca valores eternos, já aqui nesta vida, na sua imanente percepção de viver para sempre. Portanto, a vida material, coisas seculares e prazeres deste mundo nunca satisfarão plenamente o ser humano. No versículo 13, um dom de Deus. Poder desfrutar da vida e vivê-la sabiamente é uma dádiva de Deus, que usufruímos somente quando deveras andamos segundo os seus caminhos, em obediência a Ele como nosso Senhor e Deus. Deste modo, Deus nos dispensa a alegria em tudo que empreendemos. Dos versículos 16 e 17, impiedade. Neste mundo, a perfeita execução dos propósitos de Deus é prejudicada pela injustiça e iniquidade. Mas, neste texto, temos a certeza de que Deus, no seu tempo aprazado, julgará os ímpios e recompensará os justos. E, por fim, o versículo 19. Assim morre o outro. Biologicamente, o ser humano morre como os animais, isto é, o cessar da vida física. Este fato demonstra a fragilidade do corpo humano e deve nos conduzir ao temor de Deus e à sua obediência. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, se alimenta, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.